Como eu faço para ter ideias infinitas, para minha criatividade nunca acabar? É exatamente isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Eu sou a Carol Gonzalez, da Maria Marcolina Filmes, e aqui nesse canal eu te ensino tudo o que você precisa saber para criar animações incríveis, para ter ideias infinitas, para você ser uma pessoa mais criativa, e a gente vai falar muito sobre isso hoje, onde eu vou te dar 3 passos para você ter ideias que não acabam nunca. E a primeira coisa que a gente precisa pensar é em ter a mente aberta. A verdade é que é muito difícil da gente criar alguma coisa, sendo que a gente só pensa em regras, em padrões, em obedecer coisas que um dia foram faladas que eram certas. Quando a gente tem essa mentalidade mais fechada, as ideias também se fecham e a criatividade vai embora num estalo. Eu sempre falo da importância da curiosidade para a criatividade, porque quanto mais você quiser saber sobre novas culturas, sobre novos universos, sobre novos assuntos, mais bagagem você vai ter dentro da sua mente, que naturalmente vão se transformar em ideias. O lance é que hoje existem bilhões de pessoas no mundo e é impossível que você saiba tudo sobre todos os assuntos. Existe um universo de coisas por trás das coisas que você não sabe. Então, se você é esse tipo de pessoa que acha que sabe de tudo e que não tem mais nada para aprender, provavelmente, em algum momento, você vai travar e você não vai conseguir se mexer, você não vai conseguir sair do lugar. Para a gente conseguir quebrar isso e ter mais ideias, é importante a gente desbravar novos universos, a gente explorar novos formatos, explorar outros assuntos, falar com pessoas diferentes, ler livros diferentes, assistir coisas que a gente não está acostumada. Então, abrir a mente para isso é uma coisa que vai explorar muito e incentivar ainda mais a sua criatividade. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e eu sempre quis aprender coisas novas. Então eu já tentei trocar todos os tipos de instrumentos. Bem, eu não toco nenhum. Talvez bateria, mais ou menos. Mas o lance é que eu acredito que quanto mais coisas você aprende ou você tem interesse, mais abre o seu leque de possibilidades para ter ideia e ser criativo. Até fazendo um link com aquele primeiro passo, o segundo passo é você pensar em coisas absurdas. Eu gosto de pensar em situações que a gente nunca viveu. O lance é que a criatividade nada mais é do que você fazer conexões diferentes que ninguém nunca fez. As referências, elas estão aí. As ideias, elas estão dentro da sua cabeça. As coisas que você conhece estão dentro de você. O que você precisa fazer é pegar uma coisa que não tem nada a ver com a outra e conectar. E essa conexão só você vai fazer. Quando você fizer essa conexão única e diferente, você se tornou uma pessoa criativa e você tem uma peça de arte ou enfim, qualquer coisa que você possa falar que foi você unicamente que fez, porque só você podia ter feito essa conexão. Sabe aquela matéria que a gente aprendeu na escola sobre probabilidade? Quantos números é provável existir em quanto tempo, vezes não sei o quê? Pois bem, ideias é exatamente a mesma coisa. Existem vários universos, várias coisas que, juntas como elas já existem, não são inovadoras e não são criativas. Mas, se você pegar coisas que nunca foram juntas antes, elas vão se tornar criativas e inovadoras e você vai conseguir ter ideias mais infinitas. Porque, cara... Perco até as palavras. É infinita a quantidade de possibilidades que pode existir quando você faz conexões diferentes. Uma vez eu vi um exemplo muito bom que era de um ovo empada. O que é o ovo empada? É um ovo de Páscoa, então uma forma de ovo de Páscoa com uma empada dentro. Virou o ovo empada. Cara, isso daqui é na gastronomia, que a gente mescla várias coisas diferentes e faz coisas bizarras. Mas isso também está presente dentro da música, por exemplo. Quando a galera pega e faz um forró gospel... Tem Jesus, tem tudo, que não tem Jesus não tem nada. Ele pegou 2 estilos que não tem nada a ver, se juntaram e aí criou um estilo único, criou uma ideia única. Então, essa é a possibilidade que a gente tem quando a gente pensa em coisas absurdas. Uma coisa que eu gosto muito é de olhar para os objetos de uma forma diferente. Então, você olhar para as coisas do seu cotidiano, você abrir a sua mente, né, que foi a dica passada, junto com essa, e você olhar para os objetos de uma maneira diferente. Tem um perfil incrível que eu quero muito indicar para vocês, que faz isso brilhantemente. Ela é uma fotógrafa que cria trabalhos incríveis com objetos que a gente conhece do dia a dia. Então, ela cria coisas muito legais e bem absurdas, coisas bastante surrealistas, assim, sabe? Por exemplo, um castiçal feito de cigarros.
e a gente fica meio até surpreso de ver isso. Ou uma torneira que, na verdade, em vez de sair água, sai macarrão e já vai direto pro prato. Então, são criações muito surreais, simplesmente usando a criatividade de olhar para objetos comuns, só que de uma maneira completamente nova, completamente fora da caixa, né? Literalmente o fora da caixa. Então, a gente tem imagens bem surreais, bem diferentes. E fazendo esse tipo de exercício, a gente consegue ter ideias infinitas. Porque o tempo todo a gente vai estar olhando para os mesmos objetos, só que pensando como a gente pode deixar ele ainda mais interessante, como a gente pode fazer uma animação, uma foto, uma ilustração de algo que a gente já conhece, trazendo esse desconhecido para dentro disso, usando a criatividade. Aliás, seguir o perfil dela é uma ótima dica que eu posso dar para você, e buscar referências. De alguma maneira, a gente às vezes tem um pouco de medo ou se sente um pouco, como eu posso dizer, uma fraude quando a gente busca referências. Só que, na verdade, a gente não pode se apegar completamente a essa referência. A gente só tem que usar como um estopim, como alguma coisa que vai dar uma faísca de ideias, e a partir disso você vai criar uma conexão original, como é a da referência que você acabou de ver. A terceira dica que eu quero dar é: registre as suas ideias. Crie o hábito de colocar as suas ideias no papel. O que acontece? A gente já tem várias ideias na nossa cabeça. A gente já pensa em várias coisas. Só que elas vêm e passam. Elas vêm e passam. A gente não pega essa ideia e registra. O exercício de você registrar alguma coisa no papel faz com que você tire ele da sua mente. Então, com isso, você vai abrir espaço para novas ideias. E, além disso, quando você registra, você tem alguma coisa dentro do nosso cérebro faz com que a gente acredite que aquilo pode ser real. Quando uma ideia simplesmente passa pela nossa cabeça, a gente pensa, foi uma má ideia. Quando você registra, pode ser que você desenvolva. A probabilidade de você desenvolver uma ideia depois que você escrever ela no papel é muito maior do que se você simplesmente ficar pensando um monte de ideia e depois até esquecer quais eram, ou sonhei com uma ideia e nunca mais lembrou. Quantas vezes isso já aconteceu, né? Então, registrar suas ideias é um ótimo exercício. Essas ideias, elas podem ser úteis semana que vem, mês que vem, ano que vem, ou nunca. E não tem problema nenhum se você apenas registrar suas ideias e elas não virarem real. Mas, uma outra dica é: tente colocar mais em prática as ideias. Porque eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que eu penso em muitas coisas, eu tenho muitas ideias, só que dificilmente eu paro para colocar elas em prática. E a gente já emenda na dica de ouro que eu quero dar, que é: pratique. É só assim que a gente vai conseguir ter cada vez mais ideias. E tem uma outra coisa: quando a gente coloca as nossas ideias, que eram ali coisas do pensamento e tal, em prática, e a gente vê aquela peça sendo feita, a gente vê aquela ilustração sendo montada, a gente vê aquela animação sendo produzida, enfim, a gente vê o resultado final, a gente cria no nosso cérebro um registro de que você consegue e de que vale a pena seguir com as ideias que você tem. Então acaba que você confia ainda mais no seu trabalho e na sua capacidade criativa. E é isso que a gente quer aqui o tempo todo. Mostrar pra você que você é criativa sim, que você consegue criar coisas incríveis e que só basta você praticar, colocar em prática e tirar o medo, tá? Não tenha medo do fracasso. O fracasso faz parte do sucesso. Então, se esse vídeo abriu a sua mente para ter mais ideias, já deixa o like e se inscreve aqui no canal, que aqui a gente sempre fala sobre criatividade. Temos vários outros vídeos também sobre esse assunto e a gente se vê no próximo.